A história de Adão e Eva e o Jardim do Éden é um dos relatos mais emblemáticos da Bíblia. É, ao mesmo tempo, uma narrativa sobre a origem da humanidade, uma explicação sobre a natureza humana e um fundamento espiritual que molda toda a teologia cristã. É uma história de criação, propósito, liberdade, queda e esperança. Ao revisitar essa história de forma expandida, conseguimos perceber camadas profundas que muitas vezes passam despercebidas numa leitura rápida. Aqui vamos olhar para o texto com detalhes, contexto, emoção, simbolismo e reflexão, para compreender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e o que isso significa para nós hoje. A narrativa de Adão e Eva começa a se formar já em Gênesis 1, no sexto dia da criação, depois de criar o universo, separar luz e trevas, estabelecer firmamento, juntar mares, formar a terra seca, criar vegetação, estabelecer ciclos com o sol e a lua, e encher os mares e o céu de vida. Deus cria os animais terrestres. Mas a criação ainda não estava completa. No auge do sexto dia, Deus toma uma decisão única. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa frase carrega profundidade enorme. Aqui, vemos alguns elementos fundamentais. A Trindade atuando. O façamos revela a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando juntos. O homem é diferente de toda a criação. Deus não cria o ser humano como criou os animais, aves ou plantas. Aqui não há um haja. Há uma reunião divina, há intenção, há relação. O homem reflete Deus. Ser feito à imagem e semelhança significa dignidade, consciência, moralidade, criatividade, capacidade de amar, capacidade de se relacionar, domínio responsável. Nenhuma outra criatura recebeu esse privilégio. Em Gênesis 2, Deus descreve com mais detalhes como o homem foi formado. O texto diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui vemos o paradoxo da natureza humana. Pó da terra menos representando nossa fragilidade. Somos criados de algo simples, comum, humilde. Fôlego de vida menos representando nossa origem divina. Temos dentro de nós algo que veio diretamente de Deus. O ser humano é, portanto, um misto de fragilidade e glória, de limitação e eternidade, de terra e de céu. É por isso que sentimos tanto desejo por transcendência, mas ao mesmo tempo enfrentamos nossas limitações. Adão se torna um ser vivente, um ser que pensa, sente, deseja, cria e se relaciona, um ser que nasce com propósito. Depois de criar Adão, Deus planta um jardim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e colocou ali o homem que formara. O Éden não é apenas um lugar físico, é um símbolo de perfeição, abundância, comunhão com Deus, equilíbrio entre natureza e humanidade, propósito e trabalho sem desgaste. Presença divina. O Éden não era apenas bonito, era funcional, harmonioso, equilibrado. Características do jardim: árvore da vida no meio, árvore do conhecimento do bem e do mal, rios que irrigavam o jardim, ouro puro na região, pedras preciosas, terra fértil, clima equilibrado, animais mansos, beleza exuberante. O Éden era um ambiente criado especialmente para que o ser humano pudesse viver em plenitude espiritual, emocional e física. Um lugar onde Deus visitava o homem. Um lugar onde não havia dor, doença, morte, violência, competição, escassez ou pecado. Ali, Adão tinha trabalho menos, mas não trabalho pesado. Era um trabalho de cuidado, preservação, cultivo, trabalho que dá sentido, não trabalho que esgota. No meio do jardim estavam duas árvores com significado profundo. A árvore da vida, menos ela representava comunhão com Deus, eternidade, plenitude, continuidade da vida. Conexão espiritual direta. Enquanto Adão e Eva estivessem em comunhão com Deus, a vida fluía naturalmente. 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representava liberdade humana, responsabilidade moral, limite, autoridade de Deus, escolha. Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. A pergunta mais comum é: por que Deus colocou uma árvore proibida no jardim? A resposta é simples e profunda. Não existe amor verdadeiro sem liberdade. Se Deus não desse uma escolha, Adão e Eva seriam robôs, não seres relacionais. A árvore não era uma armadilha, era um lembrete de que Deus é Deus, e o homem é homem. Adão tinha trabalho, beleza, presença de Deus menos, mas lhe faltava algo. Deus declara pela primeira vez: não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz Adão cair em um sono profundo, retira uma de suas costelas e forma a mulher. Eva não é criada do solo, mas de Adão. Não é criada acima dele, nem abaixo dele menos, mas ao lado. Não para mandelô, nem para ser dominada menos, mas para caminhar junto. Deus a traz até o homem. Adão a reconhece e declara:
Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ali nasce o primeiro relacionamento, o primeiro casamento, a primeira parceria. A primeira comunidade humana, homem e mulher, são complementares, não concorrentes. Antes da queda, Adão e Eva viviam em comunhão constante com Deus. Deus visitava o jardim. Havia proximidade, intimidade, presença real. Paz interior, sem culpa, medo, ansiedade ou insegurança. Relacionamento perfeito. Eles se entendiam, se amavam e se completavam. Trabalho com propósito, cultivar o jardim, nomear os animais. Natureza harmônica, menos nenhum animal atacava. Não havia predadores destrutivos. Inocência, menos eles estavam-nos e não se envergonhavam. Não havia maldade no coração humano. Era um estado de pureza total. Inocência sem ignorância. Liberdade sem pecado, vida sem morte. A serpente aparece em Gênesis 3 como astuta, inteligente, enganadora, símbolo de oposição espiritual. Agente do mal, ela não chega assustando Eva, chega questionando. É assim que Deus disse? A estratégia da serpente revela a psicologia espiritual da tentação. 1. Questiona o que Deus disse. Semeia a dúvida, distorce a mensagem divina. 2. Exagera o limite. Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Uma distorção completa. 3. Minimiza as consequências. Certamente não morrerás. 4. Apela ao orgulho interno. Vocês serão como Deus. A tentação nunca é apenas sobre o objeto proibido. É sobre autonomia, poder, independência de Deus, orgulho, desconfiança. Eva olha para o fruto. A Bíblia diz que ela viu 3 coisas. Era bom para comer, desejo físico, era agradável aos olhos. Desejo emocional, era desejável para dar entendimento, orgulho espiritual. Essas 3 dimensões são as mesmas usadas até hoje para tentar o ser humano. Eva come, Adão come, o mundo muda. E muda não por causa da fruta em si, mas por causa da rebelião interna, da ruptura espiritual, da quebra de confiança. Antes de comerem, o pecado existiu dentro deles, no momento em que decidiram substituir a voz de Deus pela própria vontade. É o momento mais triste da história humana. O paraíso começa a morrer. Assim que comem, algo acontece. Abriram-se os olhos de ambos. Mas não é iluminação, é vergonha. Eles percebem que estão nos menos, algo que não os incomodava antes. Agora, sentem insegurança, medo, vergonha, culpa, desconexão. Eles tentam se cobrir com folhas de figueira, menos tentando resolver internamente um problema espiritual. Antes da queda, conexão gives confiança, gives liberdade, gives inocência. Depois da queda, culpa gives vergonha, gives medo, gives tentativa de se esconder. Essa é a descrição psicológica mais profunda da natureza humana caída. Mesmo sabendo o que aconteceu, Deus vem ao jardim. Mas ele não chega com violência. Ele chega chamando. Onde estás? Não é uma pergunta geográfica menos. É espiritual. Deus pergunta: onde está tua alma? Onde está teu coração? Onde está tua comunhão? Adão responde escondido. A ruptura está feita. Deus então conversa com cada um. A serpente rastejará. Será símbolo da queda. Haverá inimizade entre ela e a mulher. Profecia do Messias. O descendente da mulher esmagará tua cabeça. É a primeira promessa do Salvador. A mulher, dores na gestação, relação conjugal afetada, conflitos nos papéis sociais ao homem, trabalho pesado, suor, cansaço, dificuldade. A terra agora dá espinhos, mortalidade física. O corpo de Adão voltaria ao pó. Adão tentou se vestir com folhas. Deus veste Adão e Eva com peles. Isso significa houve derramamento de sangue, houve substituição. Deus cobre a vergonha, é símbolo do futuro sacrifício de Cristo. A primeira morte registrada na Bíblia é um sacrifício para cobrir a culpa humana. Deus expulsa Adão e Eva do Éden, mas não por crueldade. Se eles comessem da árvore da vida após terem pecado, viveriam eternamente em estado caído. O pior destino possível. A expulsão é juízo, mas também é misericórdia. Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Éden se torna inacessível, porém não esquecido. Toda a Bíblia agora passa a ser a história de Deus trazendo o homem de volta ao que foi perdido. A história de Adão e Eva explica por que existe maldade, por que existe dor, por que existe pecado, por que existe morte, por que existe confusão interna, por que existe separação espiritual. Tudo começa ali. O ser humano não evoluiu para o mal. Ele caiu do bem. Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, a primeira promessa de redenção. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus é anunciado ainda no Éden. A história da Bíblia é a história da restauração do que foi perdido. Após saírem do Éden, Adão e Eva iniciam a família humana. Nasce Caim, nasce Abel, nasce Sete, nascem outras gerações. A humanidade se espalha. A história continua, tudo agora acontece fora do Éden. Mas o desejo pelo paraíso perdido ecoa no coração humano. A vida nunca mais será perfeita sem Deus.
e o homem passa a buscar aquilo que perdeu. Paz, estabilidade, propósito, sentido, plenitude, vida eterna. Todas essas buscas refletem o vazio deixado pela perda do Éden. O Jardim do Éden não é apenas um local histórico. Ele representa a vida como Deus desejou, o relacionamento humano ideal, a comunhão perfeita com Deus, a harmonia com a criação, o propósito sem sofrimento, a inocência e a pureza. É por isso que queremos amar, queremos ser amados, queremos paz, buscamos propósito, sentimos saudade do que nunca vimos. O coração humano carrega a memória espiritual do Éden. A Bíblia começa com um jardim e termina com um jardim. Apocalipse. O sacrifício de Jesus reabre o caminho para a vida eterna, a comunhão com Deus, a restauração do propósito, a vitória sobre a morte. Cristo não veio apenas salvar, ele veio restaurar o Éden dentro de nós. A história de Adão e Eva não é apenas sobre a queda, é sobre o amor do dia, o livre-arbítrio, a responsabilidade, a fragilidade humana, o plano da redenção, a esperança da restauração. O Éden é o lugar onde tudo começou e, pela graça de Deus, será o lugar onde tudo terminará, quando o paraíso for restaurado eternamente. Ei! Antes de ir embora, se você curtiu esse conteúdo e quer continuar recebendo vídeos que realmente fazem a diferença, se inscreve agora no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo que está chegando e tem muita coisa boa vindo aí. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Segue, apoia, participa. Isso ajuda demais a fazer esse canal crescer. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vai curtir tanto quanto você. Quem sabe essa não é exatamente a inspiração que ele estava precisando hoje. Se inscreve, segue e compartilha. Vamos crescer juntos.